Êxodo, isso mesmo. Capítulo 2, a partir do versículo 23. Versículos 23 até o versículo 25, Êxodo 2, 23 a 25. Vamos todos, a uma só voz, agora sim, lermos esse trecho da palavra de Deus, Êxodo 2, 23 a 25, todos juntos. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Oremos. Pai Santo, Deus onipotente, Senhor das luzes, Senhor e consumador da nossa fé, louvamos o seu nome nessa noite e pedimos ao Senhor em nome de Jesus que dirija o nosso coração, quebrante-nos, ó Deus, para que façamos o teu querer, para que o Senhor, com o teu poder e sua misericórdia e graça, molde a nossa vida como o oleiro molda o barro. Faça, ó Deus, conosco aquilo que o Senhor deseja, como um pai que se compadece dos seus filhos, e usa a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como explicar o sofrimento humano? Filósofos, durante muitos e muitos anos, diversas obras, religiões tentam trazer a resposta sobre o mal que muitas vezes vem sobre a raça humana e que traz dor, miséria, tristeza, abatimento e lágrimas. Através da história nós vemos e nos deparamos com vários relatos, vários deles, que narram a barbaridade e a capacidade que o ser humano tem, o potencial que o ser humano tem para fazer o mal. Quando nós achamos que o ser humano chegou no limite da maldade, nós vemos um noticiário, lemos alguma obra e nós, boquiabertos e com os olhos também arregalados, dizemos: não é possível. Qual será o próximo passo? E a gente nem imagina a capacidade que o ser humano natural, com o seu pecado, tem de fazer para que o seu próximo sofra, e sofra às vezes com um potencial profundo, além até mesmo daquilo que possamos ou poderíamos imaginar. Ora, se isso é uma realidade para a história no dia a dia, é ainda mais complexo quando se trata da questão do mal que acomete os filhos de Deus. A gente pensaria, os filhos de Deus creem nele, o amam de todo o coração, creem no Senhor Jesus Cristo. Não é possível que os filhos de Deus sofram o mal, mas a realidade não é essa. A história mostra que nós, nesse mundo mal, caído, também sofremos, e às vezes sofremos até mais do que aqueles que são ímpios e não conhecem e não querem saber do Senhor. Podemos entender, por vezes, entender não significa que a gente se alegra com isso, com algumas situações. Podemos entender que o mal se abata sobre os ímpios, mas com aqueles que não se importam com Deus, com a vida por vir, mas quando se trata do povo de Deus, nós nos perguntamos: Senhor, por que sobre nós? Por que esta miséria veio sobre nós? Por que este mal vem nos assolar nesse momento? Então nós nos sentimos, sejamos sinceros, abatidos, confusos, às vezes até mesmo aparentemente abandonados, largados à nossa própria sorte nos momentos aparentemente mais difíceis da nossa vida.
E também, por vezes, chegamos a pensar que não vale a pena continuar a nossa jornada de fé e de relacionamento com o Senhor, para a qual Ele nos chamou. A gente pergunta, para quê? Para isso? Para passar por tudo isso que estou passando? Então surge a pergunta, pode Deus se esquecer de nós? Pode Deus se esquecer das suas promessas, as promessas que Ele fez ao seu povo? Será que Ele está ocupado com outras coisas que não possa ouvir e atender o nosso gemido e o nosso clamor de oração? Alguns que não conhecem a Deus são capazes de dizer, Deus tem coisa muito mais importante para se preocupar do que se envolver com o nosso dia a dia e com as nossas pequenas coisas que acontecem em nossa pequena e irrelevante história. E às vezes nós podemos pensar dessa forma. O texto dessa noite nos mostra que não. Deus não nos abandona. Deus nunca nos abandonará. Deus sempre estará atento para a vida do seu povo, para a vida dos seus filhos. Deus nunca abandona os seus filhos. Deus jamais nos deixará sozinhos. E há 3 lições do texto que comprovam essa realidade. Eu quero que você me acompanhe. E a primeira verdade que nos dá a certeza de que Deus não nos abandona é que Ele está disposto a ouvir você. Veja o que diz o versículo 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Quando o texto diz, no versículo 24, que Deus ouviu, o autor não quer dizer, e não significa que Deus antes não ouvia, que Ele estava com um dedo tampando o ouvido, que Ele estava a uma distância muito longa, estava muito distante das pessoas, a ponto do som não chegar até o seu trono de graça no céu, e Ele poder ouvir. Não, Deus ouve todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, Deus não dorme, Deus está atento, Ele é o vigia sempre presente. Ele sempre ouve o seu povo, portanto, Ele sempre está bem atento ao seu povo. O que a Bíblia quer ensinar é que chega o momento certo em que Deus passa a mostrar que sim, com ações, Ele está ouvindo os seus filhos, ouvindo o seu povo. O que Deus quer é exercitar os nossos joelhos dobrados. Ele quer nos chamar a uma vida de clamor, direto, constante, certo? Que suplica por aquele que é o único que pode cuidar e livrar-nos do momento da angústia e da dificuldade. Às vezes nós corremos para um lado para o outro, tentamos resolver as situações, tentamos dar o nosso próprio jeito para que tudo se resolva e seja solucionado com a nossa força, com o nosso poder. Mas o que Deus deseja desde o início é que nós nos dirijamos a Ele, naquele lugar secreto, derramemos o nosso coração na sua presença e digamos, eu preciso do Senhor. Ele quer que nós reconheçamos o nosso absoluto estado de miséria. Declaremos que sem Ele a nossa vida é miserável, a nossa vida é pobre. Quando o texto fala que Deus ouviu o seu povo, Ele quer falar de um clamor específico para uma necessidade específica e especificamente da miséria humana, que deve então nos dirigir a dizer, eu sou nada e o Senhor é tudo, eu preciso de Ti. Só o Senhor é o socorro bem presente nas tribulações. Lembre-se, você vai lembrar muito bem aqui do contexto, você que conhece com certeza melhor do que eu o livro de Êxodo, já viu, quem sabe, filmes, já viu desenhos, já viu história, sabe o que está acontecendo aqui. É um contexto de escravidão no Egito, o maior império que existia naqueles dias. E normalmente quando a Bíblia trata de Egito, Babilônia e Roma, ela está falando do mundo que nos oprime, mas também fala do próprio pecado que nos escraviza e nos oprime dia após dia.
O Egito, portanto, é uma representação do pecado que habita em nós e que nos destrói a cada dia. Escraviza, oprime, separa, amarra a ponto de fazer com que a nossa vontade não seja de liberdade, mas de escravidão. Quantos, e vamos ser sinceros, todos nós lutamos para vencer o desejo de diversos tipos, desejos pecaminosos, e sozinhos nós não conseguimos. E eu vou dizer para você, sozinho você continuará não conseguindo. O desejo pela pornografia, pela mentira, a traição, a fornicação, a desonestidade e a violência, mas não conseguem, porque são escravos da sua vontade. E às vezes buscam o socorro e o clamor em local ou em coisas erradas que não vão ouvi-lo. Vão na prateleira de livro de autoajuda, deixa eu ver esse livro de autoajuda, agora eu vou conseguir. Não consegue. Batem as portas, como cristãos, eu digo, em consultórios que usam conceitos contrários à palavra de Deus, que não fazem a mínima menção ou não têm a mínima ideia e não vão defender a ideia do pecado na vida do homem que precisa ser abandonado e para ele ser liberto dos seus vícios e do seu pecado. Mas a cura para o pecado que nos oprime, nos escraviza, só virá quando nós reconhecermos de onde vem o socorro para nos livrar. O clamor ao Senhor, aquele que ouve. O salmista diz: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O Deus que ouve o clamor que é dirigido a Deus, não se deve apenas ao reconhecimento do nosso pecado e da opressão que esse pecado lança sobre nós, mas é também um reconhecimento, quando clamamos e o Senhor nos ouve, o reconhecimento da nossa absoluta limitação, que a história e o poder humano não podem ser jamais maiores do que o Senhor. O texto mostra, ele tem uma abertura para mostrar para nós que o povo de repente estava querendo ter uma esperança humana e uma esperança terrena. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Então, com certeza o povo hebreu estava dizendo: agora vai melhorar. Aquele faraó que nos oprimia morreu, vai vir um melhor agora. Agora as coisas vão ser solucionadas, quem sabe ele vai diminuir o jugo, quem sabe a gente vai trabalhar menos, quem sabe a gente vai ter mais comida, quem sabe a gente vai ter uma vida mais confortável. Como a gente gosta de criar esperança nesse mundo, não é verdade? Não precisa ir muito longe não, basta olhar para o nosso país. Vamos votar, agora vai melhorar. Aí vota no outro, agora vai melhorar de novo. E na maior parte das vezes, se a gente olhar para a nossa história, a gente sabe o que acontece, tem acontecido. A expectativa de que tudo possa melhorar enche o coração dos israelitas. Mas o que acontece? A carga continua a mesma. Nada muda. Não há descanso. Igualmente, irmãos, não haverá descanso para nós enquanto acharmos que as coisas deste mundo poderão ser o nosso conforto. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Se a nossa expectativa se resume apenas a este mundo, Paulo nos diz: somos os mais miseráveis de todos os homens. Governos mudam, a história corre, mas o homem é o mesmo. E quando colocarmos toda a nossa esperança neles, o risco de decepção é quase certo. Governos e ideologias mudarão, mas só aprenderemos a ter conforto quando clamarmos ao lugar e à pessoa certa, ao soberano certo. Aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Isso é muito importante nos nossos dias, queridos.
Nós estamos vivendo a era da informação. É assim que é chamado o nosso tempo. Uma era em que a sociedade é cada vez mais midiática, escrava da tecnologia. Estamos cada vez mais, por causa disso, eu queria que você prestasse atenção até eu chegar no final do meu argumento, nós estamos, por causa disso, nos desacostumando a falar. E mais ainda, estamos nos desacostumando a ouvir. Esses dias eu recebi um vídeo, Patrícia mandou para mim, minha esposa, em que a pessoa fazia um teste, brincando. Você já reparou como as pessoas estão usando o celular? É mais ou menos assim a ideia do vídeo. Então, você começa a conversar com a pessoa, ela começa a mexer no celular, não é isso? Ela mexe no celular e... Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo, estou te ouvindo. Pode continuar a falar, estou te ouvindo. Aí você, o que eu falei? Não sei. Você riu, mas você é assim. Eu sou assim. Nós estamos ficando assim. E assim a gente não tem mais disposição para ouvir. E por não ouvir, o Deus que quer falar conosco, nós não ouvimos, não aprendemos quem Ele é, e por não aprendermos quem Ele é, não estamos dispostos, perdoe-me, a falar com Ele. Para que no momento da angústia Ele possa nos socorrer. Nós estamos virando uma geração incapaz de ouvir, incapaz de falar, e sem perceber a gente transfere isso para o nosso relacionamento com Deus. Buscamos infinidade de coisas, mas não paramos para ir a Ele. Eu repito, porque os nossos ouvidos estão tapados, os tímpanos endurecidos. Precisamos ouvir para saber pedir. Pedir da sua graça, da sua misericórdia, da força dele para não desistirmos de continuar a fazer a sua vontade. Aprenderemos a andar na presença de Deus. Como é importante ser ouvido. Então, sabe o que vai acontecer? Também ouviremos aqueles que, assim como nós, também clamam por misericórdia, por socorro, por ajuda. Mas porque somos péssimos ouvintes, não estamos dispostos a ouvir e clamar a Deus para saber a sua vontade, encontrar paz naquele a quem podemos clamar, porque Ele nos ouve. Segunda lição: por que Deus jamais esquecerá de mim? Porque Ele é um Deus que sempre lembra de você. Ele não esquece, pode parecer óbvio, mas a gente tem que reforçar isso. Ele sempre lembra de mim, de você, dos seus filhos. O texto diz no versículo 24, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Lembrar-se, queridos, aí no original é uma ação interna da mente que demanda depois uma ação exterior. Então aqui no texto, lembrar não é apenas algo como a gente faz. Ah, sim, lembrei, depois eu faço. Ou então, lembrei, interessante, não me interessa. Para Deus, lembrar é, lembrei, vou fazer algo. Lembrei, agirei agora. Lembrei, vou agir com o meu poder. É o Deus que presta atenção, Ele fica atento, fixa os olhos em alguém ou em algo. Significa que Deus quer livrar, salvar, resgatar. Mas a lembrança de Deus está atrelada aqui, não em primeiro lugar ao sofrimento do povo e, portanto, também não ao nosso sofrimento. O povo está sofrendo isso, está clamando, gemendo. Mas o texto diz o quê? Deus lembrou-se da sua aliança. Não significa, por favor, que Deus não se compadeça do que está fraco, do que sofre. Ele se identifica com a nossa dor, Ele se identifica com o nosso sofrimento. Ele é varão de dores, Ele sabe o que é isso.
apesar de se compadecer da nossa fraqueza, da nossa limitação, da nossa dor, não é para isso que ele olha em primeiro lugar, pelo menos não segundo esse texto. Ele olha para a sua aliança, ele olha para a sua promessa, ele olha para a sua própria palavra. Porque é o autor da aliança que fez com os seus pelo sangue de Jesus Cristo. Ele se lembra antes de qualquer coisa da sua própria redenção, da sua própria promessa em Cristo Jesus. Ele não pode negar-se a si próprio. E é por isso que, em primeiro lugar, ele se lembra de mim e de você. É muito difícil pensar ou entender o que é se lembrar em um mundo em que a memória também é cada vez mais curta, as promessas são cada vez mais deixadas de lado, perdoe-me. Casamentos que são feitos à base de quê? Promessa, se desfazem. Casais se esquecem rapidamente daquilo que prometeram. Filhos são desobedientes porque se esquecem da promessa de submissão aos pais, não ligada aos pais ou aquilo que eles são, mas ligada à palavra de Deus. Homens se esquecem de seu compromisso, pois se esquecem de quem são como homens diante de Deus. Mulheres esquecem do seu papel que Deus deu para o casamento. Mães se esquecem, às vezes, na sociedade atual, do que é o seu papel. A gente vê surpreendido, também entristecido, mães jogando até filhos no lixo. Com Deus não é assim. O próprio Deus, no texto que nós lemos no início, em Isaías 49, diz: acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus sabe quem você é, mas sabe mais ainda do quem você é, antes de quem você é, antes da sua dor, antes do seu sofrimento, antes da sua luta, antes da minha e da sua miséria. Ele sabe qual é a sua aliança, a sua promessa, o seu pacto que ele instituiu em Cristo entre ele e você. É porque Deus é quem ele é porque Deus fez o que ele fez, que ele nunca esquecerá de você. Lembrança é um forte no Senhor. Aquele que jamais esquece da sua misericórdia, que jamais lança o nosso pecado em rosto, e que prometeu em Cristo Jesus que nós seríamos dele para sempre. Que tremendo contraste entre nós e Deus. Ele nunca se esquece de nós por causa da sua aliança. Mas sejamos sinceros, como nós esquecemos constantemente de Deus. Deus sempre se lembra da sua graça, mas muitas vezes nós não nos esquecemos do nosso pecado. Não esquecemos do pecado na vida dos outros. Não temos misericórdia com os outros como Deus tem. Não temos perdão e misericórdia com aqueles que nos ofendem. Nós somos chamados a lembrar de Deus e dos seus grandiosos feitos, da sua graça, da sua misericórdia, para que possamos entender a sua fidelidade e, portanto, reflitamos a mesma fidelidade dele nos outros relacionamentos que ele permite que tenhamos. Portanto, irmão, irmã, amigo, nunca permita que Satanás inculte em sua mente que você foi esquecido por Deus. Se Deus esquecesse de você por 1 milésimo de segundo, você estaria absolutamente perdido. Ele jamais esquece de mim ou de você. Podemos passar pelos momentos mais difíceis da vida, mas Ele vai estar lá para nos amparar e acudir. Mesmo na mais profunda dor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Ele é o Deus da eterna memória, que tem prazer em cuidar dos seus. Ainda que muitas vezes a dor e o sofrimento seja como nas mãos de um artista, de um escultor, um formão, para que no final Deus dê na escultura a forma que Ele deseja, que não é a do Senhor Jesus Cristo. Esse sim.
ainda que por uma fração de segundos, na cruz do Calvário, ficou só e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Se ele suportou a dor de estar sozinho diante de tanto sofrimento, o único que ficou sozinho por uma fração de segundos, no seu mais profundo sofrimento e dor, não podemos nós suportar a dor sabendo que Deus está sempre do nosso lado e jamais nos esquecerá? Principalmente, queridos, lembrando da aliança que Ele fez por meio de Cristo conosco. Terceira e última lição. Por que Deus jamais esquece de nós? Porque Deus vê e está atento a você. Deus tem os seus olhos fitos em todas as coisas do universo. Não há nenhum detalhe oculto ao Senhor. Não há nenhuma estrela que esteja perdendo o seu brilho nesse exato momento que não seja vista por Deus. Não há nenhuma nova estrela que possa estar brilhando que Deus não a conheça. Não há nenhum buraco negro no universo que Deus não saiba e tenha o seu controle sobre ele. Não há nada entre o mundo dos micróbios, das bactérias que Deus não esteja vendo. Ele vê, sabe, conhece todas as coisas. Mas esse Deus que conhece todas essas coisas, eu fico imaginando, quando eu tento, isso é mais para homem, né? Quando a mulher diz, ó, olha para o leite, porque senão vai ferver e subir, e ao mesmo tempo olha outra coisa, já estou todo confuso, já estou perdido. Tem que ser uma coisa de cada vez. Mulher tem esse dom. Mulher põe uma coisa no fogo, está dobrando, liga a máquina, faz, mas mulher sabe fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Homem não, a gente tem que ser sincero, Deus não deu esse dom para a gente normalmente. Mas ainda, mulheres, não fiquem cheias não, tá? Ainda que vocês tenham a capacidade de olhar 2, 3, vocês não conseguem ver todas as coisas. Com Deus, não. Ele vê tudo ao mesmo tempo. Ele sabe todas as coisas. É algo extraordinário demais para mim. Mas esse Deus que olha todas as coisas, dentre todas elas, a que mais lhe chama a atenção, é a que ele mais cuida, são os seus filhos. Ele conhece o microcosmos, conhece o macrocosmos, conhece o mundo visível, conhece o mundo invisível. Nós poderíamos pensar, Deus não vai se preocupar comigo, tem tanta coisa maior, mais bela, extraordinária do que eu. Não, mas é com você que Ele se preocupa primeiro. É a você e eu, seus filhos, que Ele tem a total e a mais absoluta atenção. Alguns dizem, Deus não se importa. Não, Ele está atento. Ele se importa com o sofrimento, a dor do seu povo, e ao mesmo tempo que Ele está atento, Ele age. Ele sabe o mal que o pecado pode trazer para aqueles que são escravos dele, e o mal que esse mundo traz para o seu povo. E o texto diz no versículo 25, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. O povo gemia. Como eu disse, um novo faraó surge, mas a servidão não muda. Se olharmos o texto, inclusive, com o tempo, por causa de Moisés, ela se agrava ainda mais. A ideia no original do sofrimento desse povo é que a servidão não era só física por causa das chibatadas que eles recebiam, por causa do peso que eles carregavam, por causa dos fornos que eles alimentavam, por causa do barro que eles amassavam. Não! Além da dor física, havia uma opressão profunda no seu interior, na sua alma, no seu coração. Se a dor física já é terrível, imagine ela unida a um coração que está perdendo a esperança. Eles precisavam do socorro. E a ideia no original é socorro que não está mais ali entre eles. Eles olham para lá, não tem, ali não dá, não tem ninguém. Tem que vir de outro lugar.
O socorro tem que ser externo, de um lugar que a gente não imagina. Só pode vir de Deus. Esse Deus bondoso, na sua infinita bondade, por vezes permite que soframos para que percebamos todo o mal que o pecado pode cometer, para que então a gente entenda que não é dos montes ou da força dos homens, dos planos dos homens que virá o socorro, mas do Senhor, algo que está e vai muito além do que possamos imaginar ou pedir. Esse Deus é o Deus que a palavra de Deus diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Deus está atento e está agindo. Mesmo que você e eu não vejamos agora, mesmo que a história pareça estar contra nós, Ele está cuidando dela e por meio dela, ou até contra ela, cuidando do seu povo, cuidando da igreja, cuidando de cada um de vocês. Um Deus que cria o universo e dá corda e vai embora depois, e não pode agir mais Ele, não é o nosso Deus, não é o Deus da Bíblia, não é o único e verdadeiro Deus. Não, o nosso Deus é o Senhor de tudo, é o Senhor da nossa vida, é o Senhor atento a mim, a você. Pode Deus estar atento a mim, mesmo quando eu estou com câncer? Pode Deus estar atento a mim quando eu perdi a pessoa amada ou quando ela me abandonou? Quando aqueles em que eu confiava ou esperava a mão estendida voltaram as costas para mim injustamente? Quando há opressão e violência? A resposta única é sim. Mesmo que não percebamos, ali estão os olhos de Deus. Ali estão as mãos de Deus, cuidando de cada um de nós, transformando os pequenos cacos aparentes da nossa vida, dispersos como uma cerâmica que cai no chão e os pedaços se espalham para todo lugar. Ele pega esses cacos e transforma no mais magnífico e perfeito mosaico em nossa história. Ele não dorme, Ele não dormita, aliás, Ele não pisca, porque Ele está atento em todo o tempo, em toda e qualquer situação. Reverendo Diogo, por favor, faça essa oração. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Pai Eterno pelo culto que o Senhor preparaste para que te prestemos. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi aqui exposta. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos ouve em nossa angústia, o Senhor não se esquece de nós, o Senhor se lembra, Pai, e o Senhor é aquele que age ao nosso favor, segundo a sua infinita e boa vontade. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua grande salvação em Cristo Jesus. Despede-nos agora em paz para nossos lares, e que a partir de agora, Pai, nós coloquemos a Tua palavra em prática, que possamos sempre nos lembrar que apesar das grandes dificuldades que enfrentamos, ó Pai, elas não são nada para Ti, e o Senhor está sempre de olho em nós, Pai, sempre atento ao nosso sofrimento, sempre atento à nossa dificuldade. Ó Deus, ajuda-nos e nos consola nisso, é o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.